Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley da Code Education e hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra gente continuar nessa jornada fantástica que é da arquitetura baseada em microserviços. Nos meus vídeos anteriores, o que eu trouxe para vocês? Eu mostrei para vocês a ideia de um sistema monolítico, eu mostrei para você a arquitetura baseada em serviços, que é o SOA, e hoje eu quero entrar nos famosos microserviços. Para a gente voltar naquele contexto, a gente estava falando de SOA, ou seja, a arquitetura baseada em serviços e como que ela ajudou demais e ainda ajuda as corporações. Com esse crescimento gigante da internet, milhares de sistemas foram para o mundo online. A gente a cada dia mais precisa de um sistema de sistemas de coleta de dados, processamento de informações, novas tecnologias foram lançadas e a gente começa a perceber que diversos sistemas eles podem necessitar, vamos dizer assim, de quase que 0% de downtime. Afinal de contas, imagina se você está num banco e você acessa ali o seu extrato bancário e eles tiveram um problema ali para processar e aparece que você está devendo R$1 milhão. Você vai surtar. Então, a gente não pode ter erro em diversos tipos de sistemas, principalmente em sistemas mais críticos. Então, qual que foi a grande ideia, a grande sacada dos microserviços? Os microserviços, eles partiram do processo que os sistemas eles precisam ser independentes. E quando eu tô falando de sistemas, eu tô falando dos serviços em si. Lembra que na parte do SOA eu falei que um serviço, na realidade, ele tem normalmente uma função única e também ele compartilha algumas regras de negócios que podem ser utilizadas em diversos outros sistemas. Então, com essa ideia principal, o que aconteceu? As pessoas, as empresas começaram a adotar serviços menores. Ao invés de a gente ter aquele servição que normalmente a gente utilizava em SOA, por exemplo, às vezes a gente plugava um monolito inteiro no Enterprise Service Bus para a gente conseguir trabalhar numa arquitetura SOA. Hoje em dia, as coisas estão partindo para um lado diferente, apesar de que existe uma tremenda quantidade de sistemas legados que ainda tem que começar a conversar com os microserviços. Mas vamos lá para a ideia dos microserviços. Vamos imaginar o seguinte, ao invés da gente ter aquele famoso Enterprise Service Bus, onde tudo vai para ele e depois os serviços se comunicam, e a gente tem aquele grande problema de single point of failure, ou seja, se nosso Enterprise Service Bus foi embora, todo mundo cai. Os microserviços, eles trabalham de formas diferentes. Eles se consomem entre si. Como assim? Não existe, vamos dizer assim, aquele maestro que fica orquestrando tudo. Imagina que você vai num teatro e daí de repente você tá vendo um monte de bailarina dançar ao mesmo tempo e elas se sincronizam e fazem todos aqueles números bonitos e etc. Perceba que nesse caso você não tem um maestro para falar, faz isso agora, olha, se ela errar faz isso e faz isso. Não, essas bailarinas elas trabalham de formas independentes para fazer tudo isso gerar um conjunto em comum para chegar ao sucesso da apresentação delas. E a mesma coisa acontece com os microservices. Na realidade, um microserviço, ele consegue consumir outro microserviço. E esse outro microserviço, ou seja, a gente tem uma grande arquitetura de sistemas totalmente distribuídos, ou seja, a gente tem diversos serviços com arquiteturas diferentes, tecnologias diferentes, bancos de dados independentes. Como assim? É que quando a gente está trabalhando com microserviços, raramente a gente vai compartilhar bancos de dados. É isso mesmo. O grande conceito dos microserviços é que os sistemas eles sejam totalmente desacoplados. Os sistemas eles têm que ser independentes. E quando eu estou falando de independentes, é independente mesmo. Imagina que eu coloco um serviço meu X no ar, esse serviço ele tem que funcionar de forma autônoma, sem depender de nenhum outro sistema. Isso é extremamente complexo dependendo das situações e a gente vai ver mais pra frente todos esses, vamos dizer, essas
desvantagens ou essas complexidades, mas de forma geral é muito interessante porque o meu microserviço ele pode funcionar sozinho. Ele não depende de um banco de dados de outro microserviço, ele depende dele mesmo e, claro, quando ele precisa se comunicar, ele pode falar com outro microserviço, porém ele sempre vai ter que ter um fallback que, caso ele não consiga se comunicar com outro, ele tem que degradar, vamos dizer, a funcionalidade dele com o objetivo de conseguir entregar o que foi pedido para ele. Então, uma vez que a gente entenda esses conceitos, você de cara consegue ter uma ideia geral de como que uma arquitetura baseada em microserviços é diferente da parte de SOA. Porém, se você perceber, tudo é serviço, eles acabam se comunicando. Então, por isso que muita gente hoje em dia fala que os microserviços, eles são um subset do SOA. Ou seja, imagina que você tem um círculo, você tem um SOA e você tem um conjunto dentro do SOA que são os nossos microserviços. Toda vez que você pensar em microserviço, você tem que pensar em granularidade. Ou seja, você imagina um monte de grãozinho, um monte de serviços pequenos se comunicando, gerando um resultado maior. É isso que você tem que imaginar quando a gente fala de microserviços. A gente falou que os microserviços, eles trabalham em bancos de dados diferentes, eles têm que ser independentes, mas muitas vezes a gente tem algumas situações que a gente tem que ficar ligado. Vamos imaginar, eu tenho um microserviço que depende de outro microserviço. Quando eu falo que depende de outro microserviço, significa que às vezes, ou muitas vezes, ele precisa estabelecer uma outra comunicação para que ele consiga fazer algum processamento de dados para retornar algo para o consumidor dele, para o cliente dele. Mas o que acontece? Quando a gente vai trabalhar exatamente dessa forma, existem alguns pontos que você tem que se ligar. Por exemplo, vamos imaginar que eu peço para o meu microserviço acessar um outro microserviço que vai trazer para mim um super relatório completo de venda. O que acontece? Às vezes, para processar esse super relatório de vendas, o outro microserviço fala assim para ele, olha, eu preciso de uma semana para processar isso. Eu preciso de 5 minutos, eu preciso de 10 minutos. Então, o que acontece nesse momento? O meu microserviço, ele vai consultar o outro vai falar, olha, eu não consigo te responder agora, eu estou ocupado com outra tarefa. Depois volta aqui mais tarde. Então, quando a gente está falando isso, a gente está falando de uma comunicação assíncrona. E o que isso significa? Significa que o dado, ele não vai ter uma resposta em tempo real. Você faz a solicitação e depois de um tempo ele retorna essa solicitação para você. Quando você tem esse resultado, o microserviço que fez a solicitação, ele tem que estar ligado que esse outro microserviço vai demorar para trazer o resultado para ele. E nesse momento, ele tem que ter aquele fallback para falar o seguinte, se eu não receber os dados agora, o que eu faço? Tento depois? Depois que eu tentar e receber os dados, o que eu vou fazer? Ou eu consigo fazer algo se eu não receber esses dados? Então perceba o nível de complexidade que isso pode chegar. Então não existe uma regra geral para você trabalhar com microserviços normalmente. Cada empresa, cada negócio tem a sua necessidade e esses conceitos normalmente se aplicam a todas essas necessidades. Então a grande sacada é que quando a gente está falando que um microserviço ele tem que se tornar independente, ele tem que se tornar independente porque se eu não receber um retorno de outro microserviço, eu tenho que ter um plano B para eu saber o que eu tenho que fazer. Nem que esse plano B seja, olha, eu vou te retornar daqui um dia depois que esse outro cara me retornar. Um dos pontos principais que nos ajudam demais em relação à parte dos microserviços é a parte de tolerância à falha. O que acontece? Sempre quando você vai criar uma arquitetura baseada em microserviços, você tem que partir do princípio o seguinte, todo microserviço pode ter um problema e ele está indisponível naquele momento. Então, o que eu vou fazer? Quando a gente trabalha com microserviços dessa forma, a gente tem uma grande vantagem, apesar de existir uma grande complexidade para fazer esses fallbacks. Mas, na realidade, o que acontece? Eu vou dar um exemplo para você. Você acessa o Facebook hoje e daí você vê o chat do Messenger. Imagina que eles têm um problema com aquele chat. E se eles estivessem num monolito gigante, provavelmente o Facebook inteiro teria caído. Como você está trabalhando
trabalhando com microserviços, se a gente tiver um problema com o chat, aquele serviço não estiver funcionando, você simplesmente não exibe ele, ou você fala que ele está temporariamente indisponível, mas os outros recursos da plataforma, eles ainda funcionam. O que acontece? É muito mais fácil, vamos você assim dizer, que você vai manter o seu sistema rodando, mesmo que partes desses sistemas estejam falhando. Então, uma vez que você tem isso, você tem problemas localizados de falhas, mas raramente tudo vai falhar ao mesmo tempo. Você consegue degradar, eu não sei se na realidade a melhor forma de falar é degradar, mas a gente tem que na realidade diminuir o nível daquela funcionalidade para garantir que tudo está funcionando. Então essa é a grande sacada. No ponto que a gente chegou agora aqui desse vídeo, já deu para você se ligar das grandes vantagens que a gente tem dos microserviços. Eles ajudam muito, eles facilitam muito a vida, eles não são apropriados para todos os casos, mas eles têm um poder gigante que ele consegue deixar os seus sistemas independentes, mais tolerantes a falhas e de forma mais fácil de manutenção e de forma independente. Afinal de contas, se eu tiver 1000 desenvolvedores, eu consigo criar times pequenos para esses desenvolvedores, cada time consegue trabalhar com pequenos microserviços e no final das contas, esses caras, eles vão sempre se falar. No próximo vídeo, eu quero fazer um vídeo aqui metendo o pau nos microserviços e por que você tem que ficar ligado com isso. Na realidade eu tô brincando, eu não vou meter o pau, mas eu quero trazer aqui para vocês algumas coisas que você tem que tomar cuidado, que podem gerar uma complexidade desnecessária quando você pensa em migrar a sua infraestrutura para microserviços.